Olá, deixa eu acertar isso aqui. Hoje eu trabalhei muito e me atrasei aqui com vocês. Será que tem alguém aí? Vamos ver se alguém aparece. A live de hoje é para falar como não levar o seu cliente para casa. Porque eu tenho visto assim que muitos terapeutas acabam adoecendo, acabam engordando, acabam ficando, às vezes, até sem dormir, porque leva o cliente para casa. Vamos ver se alguém aparece. Já tem 3 pessoas, eu só queria saber se o áudio tá bom. Quando a gente trabalha com constelação familiar, o que acontece? A gente tem que estar no vácuo, a gente tem que estar no vazio, para a gente poder perceber as implicações sistêmicas, ao invés da gente interpretar aquilo que está sendo dito. Oi, alguém está botando umas mãozinhas aí, sinal que estão me ouvindo. O que acontece? Quando eu olho para o cliente a partir dessa neutralidade, e quando eu não quero nada desse cliente, a não ser realmente estar presente para ele, eu não vou levar ele para casa. Mas se eu quero ajudar o cliente, se eu quero resolver o problema do cliente, aí a coisa pega. Porque o cliente vai embora e eu continuo com a história dele na cabeça. A história não me pertence. A história pertence ao cliente. Não sei se você consegue ver a diferença disso. A diferença é sutil, mas é muito importante. Por quê? Quando eu quero resolver o problema que não é meu, a minha solução nunca vai ser boa para o cliente. Porque é minha, com a minha vivência, com os meus sistemas de crenças, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto. A vivência dele é totalmente diferente da minha. Ele vê, ele pensa, ele sente totalmente diferente de mim. Então, ele precisa ter isso de outra maneira. Agora que eu vi os comentários aqui, algumas pessoas estão aqui. Oi, Adriana. Ai, que bom, imagem e som perfeito. Oi, Tânia. Eu estava atendendo, gente. Eu só acabei de atender agora, porque como eu vou viajar, estou indo para Curitiba fazer um trabalho lá com a Andréa Peruso e também depois vou ficar lá para fazer um curso de constelação com o Guilhermo, né, da Espanha. Eu acabei tendo que atender muito, 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 muito hoje e amanhã também, e não tive tempo de olhar para o WhatsApp, não tive tempo de entrar aqui, entrei atrasada, mas estamos falando. Eu tinha uma aluna, legal, Tânia, que eu falei com ela e ela fazia constelação em grupo, mas antes de levar o cliente para o grupo, ela fazia uma entrevista. E depois, ela também fazia uma outra entrevista para saber como é que foi com o cliente. Então, ela fazia uma constelação e 3 sessões. Eu falei, gente, porque é melhor, porque eu não quero entrevistar o cliente na frente de todo mundo para não influenciar as pessoas. Então, percebe, ela estava cuidando demais das pessoas e do cliente. Ela estava sendo mãe e não terapeuta. Ela estava levando esse cliente para casa, se responsabilizando pelo resultado, pela cura, pela proteção das pessoas que estavam ali como representantes. Então, era responsabilidade demais. E ela vinha andando cansada, sem energia, sem vontade de trabalhar. Lógico. Outras pessoas começam a engordar. Eu continuo comendo a mesma coisa, eu continuo fazendo a mesma atividade física, mas depois que eu comecei a trabalhar, principalmente com grupos, eu comecei a engordar muito.
Mesmo motivo. Eu estou precisando de mais massa para poder levar ao movimento que eu quero. Lembra? Velocidade é igual massa versus aceleração? Se a minha aceleração é a mesma e eu quero ter maior velocidade, quero ter mais resultados, o que eu preciso fazer? Aumentar a massa. É melhor aumentar o número de alunos, o número de pessoas assistindo a constelação, porque aí eu vou ter mais massa de pessoas, não preciso aumentar a minha massa física. Então, toda vez que eu estou responsável demais pelo cliente, eu acabo trazendo ele comigo. Então, quem já constelou comigo, quem constela comigo, sabe que eu pergunto muito pouco. Eu pergunto o tema e coloco. Antigamente eu perguntava várias coisas, hoje eu não pergunto. E aí, quando eu coloco, conforme a dinâmica que vai aparecendo, eu pergunto alguma coisa para o representante e confirmo com o cliente. Ou quando a coisa está meio estranha ali, eu pergunto para o cliente: tem algum abortado na família? Tem alguém que morreu cedo? Algum antepassado seu passou por guerra? Eu vou construindo a história a partir dos representantes. Ah, Sandrinha, e como é que você faz isso quando você constela com bonequinho, quando você constela pela internet? Eu pergunto o mínimo também. Eu faço uma anamnese de 15 minutos. De onde é que vieram os seus avós e tal? Tem alguma coisa assim importante? Doença mental, assassinato, morte prematura, morte no parto? Que histórias assim diferentes que se conta da sua família? Não, ninguém fala nenhuma história diferente da minha família. Ok. Paramos por aí. Eu não quero saber muito, eu quero ter liberdade de estar vazia para ver o que o campo me mostra, mesmo que seja o campo aqui dos bonequinhos. E quando acaba, acaba. Eu não fico pensando, será que ela melhorou? Será que aquele processo deu certo? Será que aquele inventário começou a andar? Não, eu não me pergunto, acabou, acabou. Eu não quero saber do resultado. Eu fiz a minha parte. Agora está na hora do cliente fazer a parte dele. Porque o cliente precisa ver, sentir e agir a partir daquilo que foi feito. A constelação não é uma mágica. Fiz a constelação e a minha vida mudou. Tem casos? Tem casos. Isso acontece? Claro que acontece. Com pessoas que já se trabalharam um monte e só estava com o nó amarrado lá atrás. Você desata o nó, a coisa flui. Mas, se eu ainda não organizei a minha mente, se eu continuo com pensamentos limitadores, com crenças limitadoras, eu vou ter que trabalhar isso. Não adianta eu trabalhar os antepassados se no meu momento presente eu não faço nada. Então, a parte do constelador, qual é? Constelar. E mostrar aonde estava o emaranhado. E liberar para o cliente fazer a parte dele. Eu não posso ficar presa ali e levar o meu cliente para casa e ficar preocupada com o resultado. Entende isso? Não sei se tem alunos aqui. Oi, Carla, tudo bom? Zenilde, tudo bom? Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre isso ou sobre alguma outra coisa ligado à constelação, ou se alguém tem algum caso específico que ela percebe que ela está trazendo o problema do cliente para ela. E às vezes isso acontece de eu sonhar com um cliente. E já sonhei com um cliente até que eu não conhecia. Esse caso foi até bem interessante. Que eu sonhei que eu estava acendendo umas luzinhas aqui, acendia, apagava, acendia, apagava, na cabeça de uma garotinha pequena, devia ter uns 7 anos. E aí no sonho eu falava, mas o que é isso? É o código Morse. Eu falei, que código Morse? Para quê?
para alterar o DNA. Eu falei, mas o que é isso? Aí acordei, anotei isso, eu falei, que sonho esquisito, né? 2 dias depois, uma amiga minha da biodança trouxe a filha, que estava com problema de garganta. A gente estava no meio do ano e ela já tinha tomado antibiótico 4 vezes, em menos de 6 meses. Quando eu olhei para a menina, eu quase que eu desmaiei. Eu falei, cara, é a menina do sonho. E aí comecei a fazer o trabalho com ela, de cinésio e tal. E depois eu fui estudar o que era o código Morse. E depois eu sonhei de novo para saber como eu aplicava. Né? Como é que eu ia fazer aquilo, de alterar o DNA com as luzes La Glabella. Então, às vezes acontece de eu sonhar com um cliente que ele está fazendo um tratamento assim, assim, assado. Uma vez eu sonhei com um cliente e ele estava fazendo psicotranse. E aí eu liguei para ele e falei, já ouviu falar em psicotranse? Não. Ah, é um trabalho criado por um italiano, é assim, assim, assim. E eu achei que isso talvez fosse bom para você conhecer. Vou te indicar uma pessoa que trabalha com isso. E aí indiquei a pessoa. Mas eu não estava preocupada com ele. O meu inconsciente trouxe para mim uma informação que seria útil para aquele cliente. Né? Na meditação da manhã, que a gente trabalha com o neurônio espelho, muitas vezes eu estou fazendo a meditação e aparece alguém. E aí eu pergunto, é para eu falar com essa pessoa? Ou às vezes aparece aquela pessoa e vem uma imagem de uma coisa que eu estudei aquela semana. Eu falei, isso se aplica a essa pessoa. E isso tanto pode ser para me ajudar a entender aquela teoria, quanto pode ser, nossa, eu posso fazer isso com essa pessoa a próxima vez que ela vier. Ou eu posso ligar para essa pessoa e conversar sobre isso. Mas isso é numa meditação de neurônio espelho. Essa pessoa já estava olhando para mim e veio esta informação. Porque é gozado, porque às vezes eu ligo para a pessoa e falo, nossa, eu falei em você ontem, eu estava pensando em te ligar. Eu já antecipo e ligo, porque veio a pessoa na minha cabeça, mas não porque eu estou trazendo ela para casa e trazendo o problema dela para casa. Atenda uma pessoa e faça alguma coisa. E, de repente, estou estudando sobre aquilo. Então, por exemplo, vem uma pessoa com, sei lá, problema na garganta. E eu resolvo estudar mais sobre o problema na garganta, para aprender mais. Mas não porque ficou faltando alguma coisa. Ou eu abro um livro e está falando sobre isso. E aí eu lembro da pessoa e faço uma associação, faço um estudo. Mas eu não tenho que ficar preocupada em resolver o problema da pessoa, porque não cabe a mim resolver. Cabe a ela resolver. A mim, como terapeuta, a mim, como médica, cabe facilitar o movimento da energia. Fica claro isso para vocês? Alguma dúvida? Eu não sei o que está acontecendo aqui, que os comentários pararam. Bom, semana que vem eu estarei em Curitiba fazendo curso. Então, semana que vem não terá live. Mas, em compensação, no dia 18, que é sem ser essa segunda a outra, a gente vai ter uma aula sobre neurociências aplicada a constelações familiares. Aliás, vai ser um curso de 3 aulas e eu vou colocar o link, provavelmente amanhã ou depois, estou esperando o Fábio criar esse link, que é dentro de uma plataforma de curso, e vou botar aqui para vocês se inscreverem, é completamente gratuito. O pessoal está me cobrando muito isso, de entender a neurociência aplicada às constelações, tá? E eu vou colocar aqui. Eu vou terminar por aqui, que já que não tem perguntas e eu falei tudo que eu precisava falar, eu vou terminar. A gente está com 15 minutos de live, é um tempo bom. Hoje eu estou trabalhando desde as 6 da manhã, estou exausta,
e vou jantar e vou descansar um pouquinho, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no dia 18, porque semana que vem provavelmente eu não vou poder fazer live. Pode ser lá que no hotel que eu esteja tem um bom Wi-Fi, aí eu entro um pouquinho e converso com vocês. Se não, a gente se vê no dia 18, tá bom? Até!